bem-vindo ao canal Aprende Aí. Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo em uma galáxia muito distante para entender uma coisa. Como é que uma série de filmes de ficção científica virou essa mitologia moderna que todo mundo conhece? Porque, vamos combinar, Star Wars é bem mais do que só navezinha e sabre de luz, né? É um universo de ideias que moldou o que a gente entende por herói e vilão por décadas. Então, bora entender a anatomia desse mito. E tudo, absolutamente tudo, começa aqui. Essa frase do Obi-Wan Kenobi não é só um diálogo legal, não. Pensa nela como a semente de onde todo o universo de Star Wars brotou. É a base da espiritualidade, da física e, claro, do grande conflito que move toda a história. Pra gente entender de verdade o poder dessa saga, nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, a gente vai direto na alma do universo, a Força. Depois, vamos ver como essa história toda foi organizada ao longo do tempo. Aí, a gente vai conhecer os personagens que viraram verdadeiros arquétipos. Vamos entender também o papel fundamental dos fãs nisso tudo. E por fim, a gente descobre a estratégia que mantém essa galáxia crescendo sem parar. Então, vamos começar pelo começo. O que dá aquele peso, aquela gravidade para a narrativa de Star Wars? É isso aí, a Força. Ok, mas como essa tal de força funciona? Basicamente, ela tem duas partes que vivem juntas. A força viva é a energia de cada ser individualmente. Quando alguém morre, essa energia vai para a força cósmica, que por sua vez conecta a galáxia inteira e meio que expressa a vontade do universo. É um ciclo, sabe? Um ciclo que liga desde o menor bichinho até a maior das estrelas. E é aqui que a coisa fica interessante, porque é daqui que nasce o conflito principal da saga. De um lado, você tem os Jedi. Eles querem harmonia, querem servir a Força como se fossem guardiões dela. Do outro lado, tem os Sith. Eles não querem servir, eles querem dominar a Força usando emoções fortes como raiva e ódio para dobrar o universo à vontade deles. É o clássico embate entre o altruísmo e o egoísmo puro. E essa ideologia do Sith fica claríssima aqui no código deles. Para eles, conflito não é algo ruim. Pelo contrário, é o único jeito de alcançar liberdade e o poder de verdade. Cada passo dessa filosofia é uma escalada para a dominação total, rejeitando de cara tudo aquilo que os Jedi buscam, como a paz interior e a harmonia. Beleza, já entendemos a força, mas como é que se organiza um mundo de histórias tão gigantesco? Vamos ver como esse universo foi construído e, mais importante, reconstruído com o tempo. Durante décadas, tudo o que não era os filmes principais era chamado de universo expandido. Imagina um parquinho gigante para os autores, sabe? Eles criaram histórias sensacionais ali, mas às vezes uma história batia de frente com a outra. Aí em 2014, com uma nova fase chegando, foi preciso, botar ordem na casa. Essa linha do tempo aqui mostra os momentos decisivos. A compra pela Disney em 2012 foi o grande divisor de águas. Para poder criar um futuro coeso para a franquia, eles tiveram que tomar uma decisão bem difícil. Rebatizar todo aquele universo expandido antigo como lendas, ou seja, histórias que não fazem mais parte da cronologia oficial, e criar a tal do Story Group para garantir que tudo dali para frente se encaixasse perfeitamente. O próprio George Lucas tinha essa analogia genial para descrever como as coisas eram antes da Disney. Ele era o pai, no controle dos filmes, o filho eram os produtos licenciados, que tinham bastante liberdade, e o Espírito Santo, eram os fãs, que criaram uma cultura e interpretações próprias. Isso mostra como o crescimento do universo era orgânico e, vamos ser sinceros, um pouquinho caótico naquela época. Certo, já falamos da filosofia, da organização, mas um universo não é nada sem seus habitantes, né? E Star Wars criou personagens tão marcantes que ecoam até hoje. O segredo para esses personagens durarem tanto é que eles são mais do que aparentam. Eles se encaixam em moldes que existem há séculos. O Luke é a jornada do herói clássica, do menino da fazenda ao grande mestre. O Han Solo é o canalha com coração de ouro que a gente adora. A Leia foi uma líder revolucionária, muito à frente do seu tempo. E o Vader, o Vader, ele é o mal encarnado, mas com uma complexidade, uma tragédia por trás que o torna simplesmente inesquecível. E é exatamente por isso que esse universo pode continuar crescendo. A força desses personagens originais é tão grande que eles funcionam como uma âncora. Novas histórias podem surgir porque elas se apoiam nos ombros desses gigantes, explorando os mesmos temas de sempre: esperança, redenção e a eterna luta do bem contra o mal. Mas Star Wars não vive só dentro da tela, né? A paixão dos fãs foi tão grande que acabou trazendo essa galáxia para dentro do nosso mundo real. Vamos ver como isso aconteceu. Essa pergunta aqui abre uma das histórias mais curiosas da cultura pop. Todo mundo conhece o May the 4th, o dia de Star Wars. Mas de onde isso saiu? A origem é muito mais estranha e interessante do que se imagina.
Pois é, a resposta é surpreendente. A piada não começou numa convenção de fãs, mas na política. Foi num anúncio de jornal parabenizando a primeira-ministra do Reino Unido. Só que aí, décadas depois, os fãs resgataram essa piada e, com o poder da internet, transformaram ela num evento mundial. Isso mostra como a comunidade pode pegar uma obra e dar novos significados para ela. E para ter uma noção do tamanho dessa paixão, saca só esse número: mais de 105 mil. Essa é a estimativa de público para uma única edição da Star Wars Celebration. É o ponto de encontro mundial dos fãs, um lugar onde essa paixão coletiva se torna uma força real, quase palpável. Certo, mas com tanta história, tanto legado, como é que a franquia consegue se manter relevante? Como ela não fica velha? Vamos dar uma olhada na estratégia deles de equilibrar a nostalgia com inovação. A estratégia da Lucasfilm é muito inteligente, com várias frentes. Eles usam personagens clássicos como Luke Skywalker para dar um chão firme para novas histórias. Ao mesmo tempo, eles criam novos ícones como o Mandaloriano e o Grogu. Eles também viajam para eras completamente novas, como a Alta República, centenas de anos antes dos filmes, para ter mais liberdade. E o que talvez seja o mais legal, eles exploram outros gêneros, como um thriller de espionagem em Andor, provando que Star Wars pode ser qualquer coisa. E se tem um personagem que é o pôster perfeito dessa estratégia, é a Ahsoka Tano. Ela nasceu na animação, cresceu junto com uma geração de fãs e foi trazida com todo o cuidado para o live action. Com isso, ela uniu diferentes públicos e provou que uma história contada em qualquer formato, seja animação, livro ou game, é igualmente importante para o universo como um todo. E no fim, o ponto crucial é este aqui. O Lucasfilm Story Group fica de olho em tudo para garantir que cada nova pecinha se encaixe nesse quebra-cabeça gigante. Não importa se é um jogo, um livro ou uma série, tudo faz parte da mesma grande história. O resultado é um universo super rico e todo interligado. No final das contas, a jornada de Star Wars, desde aquele filme de ficção científica lá de 1977 até o mito que é hoje, é a prova do poder de uma boa história. Virou uma espécie de linguagem universal que a gente usa para falar sobre heroísmo, tirania, família e, acima de tudo, esperança. E aí fica a grande pergunta para o futuro. O universo foi feito para durar para sempre, mas com tantas possibilidades, o desafio vai ser escolher quais são as histórias que vão marcar a próxima geração. Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente. Que a força esteja com você.